Olá, amigos e amigas. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Esse livrinho aqui, ó, do autor Vicente Falcone. Para quem já está acompanhando esses vídeos, já pode pular para as próximas sessões desse mesmo vídeo. Eu antes só vou fazer uma breve explicação aqui do que é essa leitura comentada para quem está vindo aqui pela primeira vez. Essa leitura comentada, o objetivo dela é ajudar quem está estudando esse livro, Gerenciamento da Rotina, do Falcone. Esse é um livro de extremo valor, esse é um livro que tem um conhecimento super importante para quem está estudando sobre gestão, para quem quer aprender mais especificamente o método PDCA, mas eu entendo que às vezes esse livro pode parecer um pouco difícil de entender, a leitura pode parecer um pouco difícil a princípio, né, para um primeiro contato assim. Então eu entendo que uma leitura comentada, ela complementa o estudo desse livro. É, então eu resolvi fazer essa leitura comentada, ela está funcionando capítulo por capítulo. Em cada capítulo eu estou trazendo aqui os pontos que eu acho mais relevantes de cada capítulo. Eu espero que esses meus comentários te ajudem a entender melhor um pouco o que o capítulo está querendo te trazer de informação. Beleza? Então, seguindo aqui, ó, nós já estamos no capítulo 10. O capítulo 10 se chama Como aperfeiçoar o gerenciamento dos seus processos para manter os resultados. Então, de novo, assim, eu estou sendo repetitivo em relação a isso, mas é porque é muito importante esse entendimento. O PDCA apresentado no livro Gerenciamento da Rotina, ele tem dois modelos. Tem o PDCA de manutenção de resultados e tem o PDCA de melhoria de resultados. O PDCA de manutenção de resultados é o PDCA que está sendo tratado aqui nesse capítulo. Esse PDCA de manutenção de resultados é um PDCA em que você tem um procedimento padrão e as pessoas precisam executar esse procedimento para ver se você está conseguindo atingir a qualidade esperada, o custo esperado, enfim, os resultados que você esperava para aquele processo. Isso é um PDCA de manutenção de resultado. E ao longo de todo esse livro, ele vai para um PDCA num capítulo, depois ele vai para o outro PDCA em outro capítulo, e ele fica fazendo assim, vai e volta, vai e volta. Então é preciso tá com o radar ligado aí para saber de qual PDCA aqui que tá sendo falado. Então, esse capítulo, ele vai falar de como aperfeiçoar o gerenciamento dos seus processos para manter os resultados. E eu estou trazendo aqui alguns pontos importantes. Vamos lá. Eu estou trazendo dois pontos importantes. Esse é o tipo do capítulo que, no meu entendimento, ele gera muita confusão. Mas eu vou tentar aqui vou tentar simplificar ele um pouco. Mas é óbvio, eu sempre recomendo fortemente que você compre o livro, que você tenha o livro, que você leia o capítulo, que você faça o seu próprio estudo desse capítulo e depois você vem aqui complementar o seu estudo com essa leitura comentada. Mas eu vou tentar extrair aqui desse capítulo dois pontos. O primeiro deles é sobre processos administrativos e de manufatura. Então, assim, nesse capítulo número 10, nós já estamos numa etapa um pouco mais avançada. E esse capítulo, ele vai... O livro, ele vai aumentando a complexidade ao longo dos capítulos. Ele foi feito assim de propósito mesmo. Então, o que temos aqui? Ele está falando, cara, para você que está tentando fazer um PDCA de melhoria, de manutenção de resultados, ele começa a quebrar agora esses processos que você quer fazer manutenção de resultado entre processos administrativos e processos de manufatura. Mas no fundo mesmo, é tudo bem parecido. Ele está falando o seguinte, ele mesmo fala isso no livro, tá? Não sou eu que estou dizendo isso não. Para você que está tratando de processos administrativos, então, por exemplo, um processo de compras, se você tem um site, estamos falando de um processo de liberação de pedidos,
se você trabalha com análise e relatórios, estamos falando de um processo de geração de relatório, de processo de envio de alguma informação, esse tipo de processo administrativo, processo de escritório, esses processos que basicamente você tem que usar computador e algum sistema e alguma ferramenta tipo Excel para você gerar ali suas informações. Ele está dizendo que no PDCA, o P desses caras, desses processos, chama padrão gerencial. E é a mesma coisa que fazer um procedimento operacional, é só um nome diferente, mas no fundo é a mesma coisa, é o como fazer, é um passo a passo ali, é como se fosse a gente pode até chamar de um checklist, alguma coisa assim. Esse seria um padrão gerencial. E ele está falando aqui dos processos de manufatura, que aí já são processos industriais, e tem equipamentos, máquinas, esse tipo de coisa. Ele chama isso, o P do PDCA, desse tipo de processo, é chamado de padrão técnico de processos. Mas que no fundo também é a mesma coisa que um procedimento operacional. Que o procedimento operacional que foi dito lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo em que a gente comentou sobre PDCA de manutenção de resultados. Então, assim, não tem nada muito de diferente aqui nesse ponto. Eu estou trazendo isso como um ponto importante porque ele fala disso muitas páginas aqui, mas ele está trazendo exemplos. E que no fundo é a mesma coisa, tá? Se você tem um PDCA de manutenção de resultado, então o que você quer nesse PDCA é manter o resultado. Você precisa ter um padrão de execução da atividade que você vai entregar para o time que executa a atividade e eles vão executar. E você, como gerente, sua função é ver se a turma está fazendo o procedimento, treinar o pessoal e analisar as anomalias que acontecem. É basicamente isso, não tem muito segredo aqui. Eu acho que o bom mesmo desse capítulo número 10 é o que está ali no próximo slide, que ele está falando de aprofundar a sua capacidade de controlar os processos. E eu acho esse slide aqui maravilhoso. Esse slide ele foi extraído do próprio texto, tá? Esse texto aqui é do livro mesmo. Então, ele está falando o seguinte, e isso também é muito importante de ficar esclarecido, qual é o papel de cada um nessa história de padronizar processos, nessa história de gerenciamento da rotina do trabalho, que é o capítulo número 1. Qual que é o papel de cada um? No capítulo número 1 está lá dizendo qual é o papel do operador, do cara técnico, do analista, qual é o papel do supervisor, qual é o papel do gerente, qual é o papel da diretoria. E tanto em situações de normalidade quanto em situações de anomalia. E ele reforça isso aqui. E eu acho que todo gerente que está querendo se inteirar e executar esse tipo de método que o Falcone está trazendo aqui, um gerente que quer ser um cara bom mesmo de PDCA, que quer ser um cara bom de gerenciamento da rotina do jeito que o Falcone explica e ensina, ele tem que ter esse slide aqui tatuado no coração. Porque é isso aqui o trabalho do gerente. O que o gerente tem para fazer de mais importante é o que está escrito nesse slide. Então, esse slide começa a fazer um pouco de sentido quando você lê o título do livro, Gerenciamento da Rotina do Trabalho. O que está dizendo esse slide é o que um gerente deveria estar fazendo todos os dias. E o que um gerente devia estar fazendo todos os dias é isso daqui, ó. Padronização e treinamento no trabalho. Tem que padronizar suas entregas. Se você tem entregas que você quer manter os resultados, se as suas entregas são padrão, você quer uma qualidade padrão, você tem que padronizar a forma de fazer essa tarefa. Então, acho que isso aqui no capítulo 10 já deve estar claro. E não só padronizar, você tem que treinar o pessoal nesse padrão, treinar o pessoal como usar o padrão, treinar o pessoal na importância de cumprir o padrão, mostrar para o pessoal que se não cumpre o padrão, as coisas vão sair de controle, o resultado vai sair do esperado, o cliente vai ficar insatisfeito, o cliente vai receber fora do prazo, fora de qualidade, a empresa vai gastar mais dinheiro, o trabalhador
a turma que executa essa atividade vai ter um ambiente de trabalho pior, porque vai ser um negócio mais estressante, pedidos atrasados, clientes reclamando, isso é muito ruim. Então, primeira missão do gerente, padronização e treinamento no trabalho. Segundo, relatos de anomalias. Isso lá no capítulo 1 ele está dizendo que é função do supervisor, e aqui fica um pouco misturado, supervisor com gerente, mas assim, se o supervisor relatou uma anomalia, é papel do gerente ver essas anomalias, entender as anomalias, conhecê-las, analisar, fazer análises para entender o que está acontecendo. Então, é papel do gerente. O gerente tem que ser um cara muito bom em análise e solução de problemas. O gerente tem que ser um cara top em resolver problemas e identificar a causa raiz. Então, a anomalia é matéria-prima para quem quer resolver problema. Porque sem anomalia, aparentemente não tem problema nenhum. Então, é função do gerente ensinar os seus supervisores a relatar as anomalias, incentivar os supervisores a relatar as anomalias, não esconder problema. Problema escondido é ruim, porque você não vê o problema, você acha que não está acontecendo. Terceiro trabalho do gerente, diagnóstico do cumprimento dos PROs. O gerente tem que ver se a turma está executando os PROs, os procedimentos de trabalho, os padrões técnicos, os procedimentos operacionais. O gerente tem que ver isso. Então, se você é gerente, você tem que dar uma rodada você tem que se programar para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico, que é saber, será que minha turma está executando os procedimentos do jeito que a gente desenhou? Isso é muito importante. Então, esse foi o terceiro ponto do trabalho do gerente. O quarto, treinamento no trabalho. O gerente tem que treinar a turma no procedimento, tem que treinar a turma no padrão, tem que treinar a turma na padronização, tem que treinar a turma no PDCA. Todo mundo tem que conhecer o método, tem que conhecer a importância dele, o valor que ele traz. Então é um trabalho bem educacional mesmo, o trabalho do gerente. Quinto e sexto, eu vou juntar os dois aqui logo. Análise de anomalias. Eu já falei também um pouco de relato de anomalias. O gerente tem que analisar as anomalias, tem que parar, sentar, levantar os dados, fazer gráfico, fazer análise, fazer perguntas, chamar quem precisa para ajudar a resolver o problema, para ajudar a coletar dados, para ajudar a dar ideias. O gerente tem que ser um cara excelente em analisar e resolver problemas. E o foco dele é sempre buscar as causas raiz dos problemas que ele está enfrentando. Então, cara, eu resumiria isso daqui em 2 palavras: padronização e análise de anomalia. O gerente tem que ser um cara que tem que ter isso assim no sangue dele. O papel dele é fazer os padrões rodarem e analisar as anomalias para tentar identificar a causa raiz e eliminar. Então acho que é isso que está dizendo aqui o capítulo 10. É um capítulo que começa a ficar um pouco repetitivo com o que já foi dito anteriormente, mas eu acho que é só para reforçar mesmo a importância do papel do gerente no gerenciamento do trabalho do dia a dia. Então esse é o capítulo 10. No capítulo 11 a gente vai falar de controle de qualidade, qualidade total, que é um aprofundamento ainda maior de PDCA para manutenção de resultados. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!